Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19h30 desta segunda-feira, hoje dia 10 de julho de 2023. E nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados, amigos, irmãos, no Brasil, no exterior, onde você estiver, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início, nesse momento, ao nosso pré-culto desta segunda-feira. E o que é o pré-culto? Pré-culto é aquele momento que antecede o culto da noite, onde o pastor estará na direção do culto, né? Hoje, culto de louvor e de glorificação ao nome do Senhor. O pastor que está na direção do culto passa aqui, né? Já está aqui conosco e vai bater um papo conosco. Ele bate um papo conosco e você participa também, mandando a sua mensagem, né? Participando conosco. Você pode também nos ajudar a alcançar mais vidas, compartilhando o nosso link. Já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Ainda não? Se inscreva, ative o sininho de todas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas. Outra coisa muito importante, aliás, vou falar com você e vou fazer. Você que está com o seu celular na mão assistindo o culto, logo embaixo aqui, ó, tem um joinha, dá um joinha, ó. Tem muita gente, muitos likes já dados até agora, e você pode dar o seu like, que aí o vídeo toma mais relevância. E além de você estar participando, mandando para outras pessoas, compartilhando, a própria plataforma do YouTube faz isso também, porque o vídeo, tendo muitos likes, muitas participação, no chat você pode mandar a sua mensagem, uma pergunta para o pastor, o seu nome, de onde você está falando, de onde você está participando conosco. Olha, a Joelma Sengel está desejando a paz do Senhor Jesus aqui, ó. A Mônica Gil está participando conosco, os irmãos já estão mandando suas mensagens. Daqui um pouquinho nós vamos interagir com os nossos queridos, amados irmãos. Então, participe, nos ajude a anunciar o evangelho eterno. Vamos conversar aqui com os pastores que estão conosco. Um será o entrevistado que estará juntamente, né, no culto desta noite com os irmãos. O outro está aqui dando suporte pra gente. Nosso querido pastor Edson Ian está conosco. Pastor Edson Ian, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor, Elias Faé, a paz do Senhor a todos nossos irmãos que estão acompanhando, todas as pessoas que estão acompanhando conosco. A paz do Senhor ao nosso convidado que já vai ser apresentado. A paz do Senhor a todos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos no mês de julho e conosco aqui o nosso querido pastor Júlio César. Pastor, mais uma vez, a grata satisfação estar recebendo o senhor aqui nesse pré-culto. A paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor Elias, Edson e a todos aqueles que estão conosco, conectados na Rádio Manaim nesta hora, no Brasil e no exterior. Quando você falou do dar o like, é bem verdade que é o amém que os irmãos estão dando naquilo, porque a Bíblia diz que a palavra amém significa, isso diz a verdade. Nós que acreditamos, que usamos a internet e todos os meios de comunicação para fazer o nome de Jesus chegar aos lugares mais distantes da terra, vamos estar também colaborando com esse like, porque a palavra vai estar sendo alcançada por mais gente ainda em todo o mundo. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos likes aqui. Um abraço pro nosso irmão Jorge Fábio, está participando conosco. Cirlei Pereira participando conosco também. São muitos os irmãos aqui de Fortaleza, no Ceará. Nicole Silva. Pastor Edson, hoje tem muito assunto para falar com o nosso querido pastor Júlio César. Paz do Senhor, querido. Temos sim. Bom, irmãos, nós estávamos conversando aí, o pastor Júlio César, aqui nos bastidores antes de entrarmos aqui. E esse pré-culto, sempre um primeiro momento, a gente fala das experiências do pastor. E daí, num segundo momento, se fala do culto, da mensagem, apenas uma introdução ali da mensagem. Mas, conversando com o pastor Júlio César, não tem como não falar, né? Uma grande experiência do pastor, a experiência do pastor é a grande experiência. O pastor Júlio César tem uma experiência notável, é uma coisa maravilhosa e que brilhou os olhos dele quando a gente conversava, e brilha os nossos olhos, né? Que foi, o pastor Júlio César foi responsável pela organização das grandes evangelizações de 2013 e 2015, ou seja, as grandes reuniões, né?
a terceira grande reunião em 2013. Se eu estiver errado, o pastor depois me corrige. E a grande reunião também de 2015. Então nós vamos ouvir do pastor Júlio César, porque foi uma experiência marcante, que eu creio que muito difícil vai se repetir daquela forma, né? Pastor Júlio César, a paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor, Ian. Bem da verdade, nós obedecemos a uma revelação que foi levada ao presbitério. O presbitério nos convidou para que nós coordenássemos a grande reunião pela experiência que nós tínhamos no ambiente militar e nos deu todos os recursos para que pudesse tornar aquela revelação em uma realização. Foram 23 dias onde se deram 128 reuniões presenciais preparatórias, e todo esse trabalho coordenado pelo presbitério e executado por nós, hoje ele se encontra, para efeitos históricos, desde 2013, ele se encontra hospedado no arquivo público do Estado do Espírito Santo. E à época o prefeito de Vitória disse que o padrão Maranata era um padrão desejável para fazer eventos nas praças de Vitória, principalmente na Praça da Enseada do Suá. Foi um grande momento que a igreja teve para anunciar, como fez de forma muito produtiva, o nome de Jesus como Salvador do homem. Na época, né, eu morava em Florianópolis e nós acompanhamos de longe lá nas igrejas, estávamos reunidos também acompanhando, e o pastor Júlio César, coronel da Polícia Militar nativa na época, né, pastor? Então coordenou como pastor e como coronel uma grande reunião que nós estávamos conversando antes, deu 150 mil pessoas. Tem as fotos nesse álbum, né, que nós estávamos vendo ali. Ônibus não tinha mais, Vitória parou, Vila Velha parou, em todos os lugares as ruas se tornaram estacionamentos, né? E uma coisa muito interessante que a gente viu, que eu fiz essa pergunta ao pastor Júlio César, se não incomodou a população, mas a população colocava lenços brancos, né, nas janelas. Teve uma situação assim. Eu posso afirmar com uma certeza absoluta que foi o único dia na história do Espírito Santo, no mundo evangélico, em que todos os municípios tiveram a mesma direção. Tomaram o rumo de Vitória, vieram as grandes caravanas de todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo. Eles tiveram um destino que era Vitória. E em Vitória, nós tivemos uma grande reunião que a Polícia Militar, à época, contou em 150 mil presentes. Foi a estimativa que a Polícia Militar fez. E, ao fim, nós tivemos 2.430 ônibus rodando dentro de Vitória sem nenhum tipo de problema. E eu digo sempre que não foi a engenharia de trânsito ou de tráfego que resolveu o problema. Mas um pastor da Serra teve uma revelação. E essa revelação era de que os ônibus deviam trafegar em um só sentido, o que é quase que impossível quando você tem fluxo e contrafluxo. E depois de uma reunião com a empresa que estava cuidando desse trabalho de trânsito e tráfego de ônibus, por sinal uma grande empresa capixaba, eles chegaram à conclusão que não era possível nos atender, porque a nossa exigência era de que o fluxo fosse em uma só mão, tomando o sentido norte para o sentido sul, e assim nós garantimos a eles que ia dar certo, porque era Deus quem estava fazendo aquilo, não era uma coisa humana. E o pastor que teve a revelação, também um coronel da Polícia Militar, eu olhei para ele, ele olhou para mim e dissemos, não vale outra coisa senão obedecer, vale mais obedecer do que sacrificar. E ao final nós tivemos uma tarde e noite com 150 mil pessoas em Vitória, na ilha de Vitória, sem nenhuma ocorrência de trânsito, sem nenhuma ocorrência de atendimento de enfermos no local, sem nenhuma ocorrência policial. E às 2h da manhã a cidade de Vitória estava limpa, organizada e muito bonita, como continua sendo. Mas a limpeza não foi feita pela turma da equipe de limpeza urbana.
foi feita pelos voluntários que trabalharam no Manaim, que se transformou num campo de pregação do Evangelho, com a terceira grande reunião naquela tarde de domingo do dia 10 de março de 2013. Esses voluntários sempre dando o exemplo, né? A gente vê isso nos Manaíns, vê em todos os eventos, envolve a igreja. E tem duas coisas que nós conversamos ali que eu quero falar. Uma, o pastor Júlio César é muito família, né? Geralmente a gente vê a esposa dele acompanhando ele. E tem a história lá da nuvem, né? Tava muito quente, né? Conta essa experiência para nós lá. Na verdade, eu continuo sendo família. Hoje a minha esposa não está aqui, mas está ao lado na casa da minha filha, que vai se casar nos próximos dias. E vai ser vizinha da Rádio Manaim. Oh, né? Parabéns. Nós viemos juntos de Vitória. Mas nós estávamos com 200 mil vidros de água, garrafas de água em estoque. E quando deu 2:30 da tarde, veio um comunicado para mim, como coordenador, que nós já tínhamos consumido 96 mil garrafas. Então tínhamos mais 104 mil. Naquele ritmo, a coisa não ia dar certo. Eu sei que no final sobrou 20 mil garrafas de água, então significa que houve uma intervenção. E nós estávamos no 19º andar do hotel que fica à frente da praça onde foi feito o evento, e o sol estava tórrido em cima dos irmãos, dos convidados. Nós tivemos 40 mil convidados naquela tarde. Então era muita gente e não tinha outra coisa senão ajoelhar, e nós fizemos isso com nossa esposa, e pedir a Deus uma providência para resolver aquele problema, que era muito mais um problema invisível que a gente estava tendo do que de desorganização logística. Eu sei que as provas estão aí, eu te mostrei, né, Edson? A nuvem se dirigiu para cima do arraial. Antes e a foto depois, né? O arraial. E nós fomos abençoados com a mensagem do nome de Jesus, chegando a 2 milhões de pessoas naquela tarde em todo o mundo. Uma coisa extraordinária, e que também, diga-se de passagem, foi profética, que ali o nome de Jesus foi anunciado para 171 nações que estavam ligadas nos nossos veículos de comunicação. 150 mil pessoas sem nenhum transtorno, uma coisa maravilhosa, né? Essa experiência, estava o céu aberto, a gente viu ali nas fotos, um calor enorme, o pastor e sua esposa se ajoelham, pedem para o Senhor, um socorro do Senhor, e o Senhor manda uma nuvem, e está ali a foto com a nuvem, e não veio chuva, né? Veio a nuvem só para... refrescadora. Para refrescar, igual lá no deserto, né? Vinha a nuvem para refrescar, para amenizar o calor, então uma bênção. Tiveram ali 1.500 crianças num grupo de louvor, né? É lindo aqueles louvores quando a gente vê, né? Tem os vídeos, ainda tá no YouTube lá, as crianças cantando, né? E 500 cadeiras de convidados, 500 membros de grupos de louvores, instrumentistas participando. Foi um evento muito grande, a organização. E eu queria agora que o pastor comentasse um pouquinho da dispersação, né? Que nós comentamos ali, da organização da dispersação, né? Que foi tudo, foi em grupos, né? E deu tudo certo. O interessante é que tudo foi planejado. O exército americano, ao final da Segunda Guerra, deixou um modelo de planejamento que a gente chama de planejamento de Estado-Maior, que até hoje o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e as polícias usam. Mas nós fizemos tudo, como a Bíblia diz, do coração do homem vem os preparativos, mas o desígnio certo vem da parte do Senhor. Então, tendo feito isso tudo, a rede de rádio portátil que nós contratamos, com 420 rádios, não funcionou. Ou seja, era uma luta contra a palavra que ia ser pregada. A água quase que se esgota com 2h30. O sol era tórrido, mas Deus transformou todas essas dificuldades em experiências para que nós pudéssemos nos firmar ainda mais na capacidade de continuarmos anunciando o nome de Jesus. E tinha a dispersão. Como é que numa ilha de 81 quilômetros quadrados como Vitória, onde você se engarrafa uma avenida, todas as outras são impactadas pelo contrafluxo, como você dispersaria 150 mil pessoas daquele lugar sem causar nenhum constrangimento
e sem demorar muito. A verdade é que nós planejamos com a empresa que cuidou do transporte uma dispersão em torno de 4h30 após o evento. Então o evento terminou às 18h. Quando desse 23 horas, nós teríamos feito a última dispersação de pessoas. Só que o pastor Gedeuti, à época, tinha uma pessoa incumbida de fazer esse controle, e ele me chamou no púlpito em cima da hora, terminando já o evento, e disse: é você que tem experiência com tropa que vai fazer essa dispersão das pessoas, porque é muita gente e não pode ficar na mão de quem não conhece. Nós fizemos o seguinte: cantávamos o louvor, dispersávamos um pouco, de modo tal que os ônibus, a Avenida Beira-Mar virou um grande corredor de ônibus, as pessoas entravam nos ônibus e iam para casa a custo zero, porque tudo foi promovido de forma tal que não trouxesse nenhum impacto financeiro na comunidade cristã Maranata e nos nossos convidados que estavam ali. Com 2h e 40 minutos, nós já tínhamos feito mais de 70% da dispersão das pessoas. Quando deu 9h40, já não tínhamos mais ninguém para dispersar, só ficaram aqueles que estavam. Cerca de 10 mil pessoas trabalharam como voluntários naquela grande reunião. Limpando o local, arrumando o local e deixando tudo limpinho. A cidade no outro dia estava como se não tivesse acontecido nenhum evento, né? A Prefeitura de Vitória nos disse, através do prefeito à época, que nós éramos a única instituição que tinha usado aquele espaço, e depois replantamos a grama que foi amassada, consertamos os canteiros, fizemos o trabalho de alvenaria e pintamos ainda onde havia qualquer indício de que a ação daquela reunião de alguém que esteve ali causou algum tipo de transtorno ao público. Ou seja, nós pegamos uma praça e entregamos melhor ainda do que conseguimos pegá-la. Muito maravilhoso. E uma receptividade, né, pastor, também do pessoal que mora ali próximo, né? Porque às vezes o pessoal pensa que um evento desse é levar perturbação. Fala para os irmãos como é que foi a receptividade dos irmãos ali, das pessoas, dos moradores nos prédios, pastor. Nós tivemos primeiramente a adesão da sociedade capixaba. Um lugar como Vitória, com 40 mil convidados, é de se considerar que nós enchemos um Maracanã de pessoas, com 200 mil pessoas naquele momento. Mas nós tivemos 500 autoridades presentes, todas as autoridades federais com representação em Brasília, que são do Espírito Santo, estiveram ali, e faltava então a comunidade do entorno. Quando terminado o evento, os lençóis brancos começaram a tremular nas janelas e nas varandas. A saudação do povo foi maravilhosa, e nós sabemos que isso não foi uma coisa comum, mas foi uma grande obra que Deus realizou para firmar o nome de Jesus como o Salvador do homem. E essa mensagem foi pregada, foi aceita, e os lençóis brancos mostravam realmente que eles tinham entendido que nós tínhamos uma paz diferente daquela que o mundo traz, a paz que o Senhor Jesus nos dá. Amém. Vai falar um pouco do chat aí dos irmãos. Vamos falar do chat aqui. Lembrando, né, tivemos muitos homens de Deus lá, inclusive, né, nós estamos aqui na Rádio Manaim. Os irmãos que ouvem algumas vinhetas, né, de alguns programas na Rádio Manaim, é do Rogério Vaughan, né, que é narrador da ESPN. Ele foi o locutor ali, o mestre de cerimônia, vamos dizer assim, né? O apresentador ali daquele dia, né, pastor? Ele e o pastor Josias Júnior tiveram no controle dessa tarefa. O pastor Josias já, como a gente diz, já é da casa, né, pastor? Josias é a voz oficial da Rádio Manaim. E o Rogério Vaughan veio, né, para poder nos ajudar também nesse trabalho que foi maravilhoso, né? E vamos aqui interagir com os queridos amados irmãos aqui no nosso chat. A Eliete Almeida, desejando a paz do Senhor Jesus. A Miriam Vieira da Silva, louvado seja o nome do Senhor. A Maria Cícera Santos Pedrosa está conosco também. A Nicole Silva. Amém. Como é bom ver as experiências, né? Testemunhos dos pastores. A Débora Pread. Que exemplo, pastor. Testemunho. Um evento maravilhoso. Dessa magnitude, né? E ao término, esses lençóis, grande obra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. São muitos irmãos, e eu quero falar aqui para os irmãos
né, que eu pegar o telefone aqui e pedir os irmãos para dar um like, teve um resultado, pastor, muitos irmãos, né, interagindo conosco e nos ajudando. Bom, faltando 10 minutos, pastor Edson Ian, tá na hora do texto, né? Eu vou me despedir aqui, né, e só vamos passar o texto, né? A mensagem fica para as 8 horas para o culto. O texto, dando uma palhinha do que vai ser o texto da mensagem. O importante é que a gente consiga juntar o que nós falamos até aqui com o que Deus vai fazer a partir daqui na vida daqueles que estiverem nos ouvindo ou nos assistindo. Como Deus faz essa obra tão grande na nossa vida que somos tão pequenos. Antes da terceira grande reunião, nós tivemos a primeira no estádio da Desportiva, depois nós tivemos a segunda em Belo Horizonte, tivemos a terceira aqui na Ilha de Vitória. E hoje Deus tem feito uma grande reunião também na vida das famílias, das pessoas, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu também ali estarei. A mensagem estará no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 47, que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Foi o que aconteceu na terceira grande reunião, e eu nem sabia antes de meditar nesse texto que o assunto seria a grande reunião. É interessante. Então o povo caiu na graça, a igreja caiu na graça do povo, Ian. Amém. Então estamos encerrando por aqui. Eu estou encerrando a minha parte aqui, né, participando. Foi uma grande honra participar desse momento, relembrar esse momento. Desejo a todos os irmãos que estão nos acompanhando a paz do Senhor Jesus. E agora 20 horas, o culto de louvor, de glorificação, que é o culto das segundas-feiras com o pastor Júlio César. Então 8 horas tem mais bênçãos para nós. A paz do Senhor Elias Faé, paz do Senhor pastor Júlio César, a paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Pastor Júlio César já se dirigindo lá para o estúdio 4 aqui da Central Manaim de Comunicações. Mandar um abraço aqui a Ana Emília Bessa, que disse: naquela grande reunião tive a bênção de participar do grupo de louvor. Foi realmente uma grande bênção. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mandar um abraço também a Célia Maria Santos. Sou de Minas Gerais, Ribeirão das Neves, Justinópolis. Um abraço a todos os queridos e amados irmãos. Lembrando que depois do nosso culto, o culto começa agora 20 horas, horário de Brasília. Depois do culto nós teremos o Manaim News. Manaim News, logo após o culto ali, juntinho com o culto, coladinho com o culto. 21 horas aqui na Rádio Manaim, nós teremos o Vinde a Mim com o nosso querido irmão Jorge Pessoa. Jorge Pessoa também no Manaim News. Gostaria de nos despedir de todos os queridos, amados, amigos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus.